Oi, pessoal, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, como essa aula tem bastante conteúdo, eu vou pedir então para que vocês, durante a minha aula, deixem o áudio e a câmera desligados, tá bom? Porque Revolução Francesa tem muito detalhe, tá? Então, eu vou gravar essa aula para que os alunos que não puderem assistir assistam ela depois, ok? Se alguém tiver algum conflito com isso, por favor, entre em contato comigo. Eu vou Beleza. compartilhar aqui a tela dos slides, tá bom, para vocês? E depois eu mando também no grupo da turma para vocês. Vocês conseguem ver os slides? Sim, Beleza. Então, gente, a Revolução Francesa, ela é um marco da história. Nós estamos começando a nossa primeira aula de história contemporânea, porque a Revolução Francesa marca o início dela. Então, toda vez que perguntarem para vocês quando começa a Idade Contemporânea, que estamos agora, é pela Revolução Francesa no final do século XVIII. E vocês vão entender por que ela foi um marco tão importante e se tornou um divisor de tempos históricos, tá? Então, aqui nós temos Robespierre, né, que foi bastante importante. Muito bem. Então, as principais causas da Revolução Francesa, elas têm três cunhos, ou seja, ela tem três vieses, três vertentes. Ela tem vertente social, ela tem vertente política e econômica, sobretudo. Então, pessoal, quando perguntarem para vocês as causas da Revolução Francesa, é importante que vocês saibam que não foi só pela economia, não foi só por causa dos políticos, foi uma junção de tudo que podia acontecer para a nação francesa aconteceu. Embora naquela época a França ainda não tinha essa concepção de nação, isso veio um pouquinho depois, tá? Então, lembrando, a Revolução Francesa aconteceu na França. Embora ela tenha afetado outros países e continentes, ela vem da França, beleza? Não vamos errar perguntinhas bobas. Então, com relação à cronologia da Revolução Francesa, eu vou começar com os antecedentes, ou seja, por que chegamos até uma Revolução Francesa? Lembrando que revolução, ela é um termo que vai falar sobre uma mudança extremamente grande que mudou, desculpa, ficou redundante. Uma mudança que realmente alterou toda a concepção que existia até então do antigo regime. Ou seja, nós estamos saindo do absolutismo. O absolutismo, ele é o período onde os grandes reis governavam e a autoridade era real. Vocês vão ver isso melhor em Moderna, com a professora Letícia, então eu só vou dar um embasamento aqui, tá? Então, como antecedente, nós tivemos guerras que a França não precisava ter participado. E essas guerras foram feitas por três soberanos franceses, os três últimos soberanos, digamos assim. Então, nós temos Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Os três fizeram guerras que não precisavam ter acontecido, mas vamos lá. Teve essa guerra aí de sucessão austríaca. Por quê? Porque antigamente era muito comum terem casamentos entre países para assegurar alianças. Então, quando um casamento é desmarcado, digamos assim, é, era guerras, né? Porque os casamentos eram políticos. Então, nós temos essa guerra dos 7 anos aí, e foi entre Inglaterra e França. A França, ela queria as Índias, né? Então, a Inglaterra tinha maior poder marítimo, então, em virtude do poder bélico da Inglaterra sobre a marinha, a França perdeu diversas guerras que eram em busca das suas colônias. Então, em 1774, a gente vai ter a coroação de Luís XVI, que foi o último monarca antes da Revolução Francesa. O Luís XVI, ele foi coroado com 13 anos, para vocês terem uma noção da instabilidade política na França. Aí, o que é muito importante para a Revolução Francesa foi que os Estados Unidos, as 13 colônias, pediram sua independência.
a França ajudou, né? De quem que os Estados Unidos eram dependentes? Eles dependiam do governo inglês, da Inglaterra. Então, a Guerra da Independência americana foi fundamental para que realmente a França acabasse criando mais dívidas. Ela não tinha dinheiro para participar dessa guerra e ela foi. Então, isso atrapalhou muito a França. Depois que ela ajudou na guerra da independência dos Estados Unidos, ela teve uma péssima colheita de vinhos. E isso afetou grandemente a economia francesa da época. Em 1785, vai acontecer um caso envolvendo a Maria Antonieta, a rainha. O que foi esse caso? Esse caso era um escândalo, porque compraram um colar dizendo que era para a rainha, e a rainha não estava sabendo. Só que esse colar era muito caro, estava em torno de 1.500 libras. Então, o povo ficou revoltado, porque eles estavam passando fome, estavam na pobreza, e a rainha foi lá e comprou um colar de 1.500. Só que, só para vocês entenderem, a rainha não estava sabendo disso, um cardeal que gostava dela e queria a aprovação dela, e ele jurava que estava conversando com ela quando se encontrava com ela, mas, na verdade, ele estava vendo uma prostituta que era muito parecida com ela. E a prostituta convenceu o cardeal a falar com o joalheiro e comprar esse colar. E esse colar foi vendido na Inglaterra. Aí, quando chegou a conta do joalheiro, é que o rei e a rainha souberam da história, mas a rainha ficou mal falada e não teve como voltar atrás, porque a rainha ficou marcada, embora ela não tenha comprado o colar. Então, no finalzinho ali, quase na Revolução Francesa, em 1786, teve a ruína. O Estado absolutista estava na cara que ele ia cair, porque não tinha dinheiro. Eles gastaram com muitas guerras, não tinham colheita, a estiagem estava muito forte. Então, lá no dia 26 de setembro desse ano, a França e a Grã-Bretanha fizeram um tratado. Só que os ingleses começaram a levar muitos produtos para a França. Então, os comerciantes locais começaram a falir. E isso atrapalhou ainda mais a economia, porque produto importado é muito mais caro, né? Então, pessoal, com relação ainda aos antecedentes, a gente tem uma fase pré-revolucionária, ou seja, estamos chegando na Revolução. Em 1787, o Luís XVI ele vai chamar a Assembleia dos Notáveis. O que foi essa Assembleia? Eu sou o rei e eu escolho quem é leal a mim, em quem eu deposito minha confiança, e assim eu vou formar uma assembleia. Na época, já existiam deputados na França. Lembrando que a França era composta por 3 estados: clero, nobreza e o último estado, que era o povo. Então, em 1788, nós vamos ter a formação do Clube dos 30. Obviamente, 30 pessoas compunham o grupo inicialmente. Eles queriam tirar o ministro das Finanças, um carinha chamado Necker. Eles conseguem depois da Revolução Francesa, mas por enquanto eles só estão conspirando. Ok, chegamos no grande ano, 1789 começa a Revolução Francesa. Quando que a Revolução Francesa termina, professora? Ela vai terminar em 1799. Ela dura 10 anos. E quando que ela termina? A chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Isso a gente vê nas próximas aulas, ok? Então, vai ter essa convocação dos Estados Gerais. Faziam 175 anos que esses Estados Gerais não eram convocados. No próprio nome, Estados Gerais, os 3 estados foram chamados. Só que tem um probleminha na questão dos Estados Gerais. Não importava a quantidade de pessoas que compunham cada estado. Cada estado tinha um voto. Então, quando reformas populares eram propostas que afetavam os interesses da nobreza e do clero, eles se uniam e 2 votos a 1 ganha. Então, o povo geralmente não estava tendo muita voz, mesmo com a convocação dos Estados Gerais. Aí o povo fica revoltado. Ele vai lá e proclama uma Assembleia Nacional. E determina que eles que devem fazer a legislação francesa. Então,
É lógico que a aristocracia e o clero não vão ficar parados, vão continuar com suas maquinações políticas e, portanto, o povo acaba proclamando em 9 de julho a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, vamos criar uma constituição para que todo mundo siga. O poder do rei vai minguando. Ele já estava sem muito crédito na praça e agora tem menos ainda. Então, em 12 de julho, começam-se uns motins lá em Paris. Né? Inclusive, depois a gente vai ver a bandeira da França, que foi cunhada, sobretudo, pela Revolução Francesa, e e as cores principais são de Paris. Tá? Então, ainda na cronologia dos antecedentes, depois, um pouquinho que ficou copiado aqui. Então, lembrando, por que não estava dando certo o voto popular dentro da Assembleia proposta pelo rei Luís XVI? Então, você tem 2 votos do clero e da nobreza contra um voto. Na época, eles tinham poucos deputados para fazer essa questão política. Então, o terceiro estado queria o dobro de deputados, porque eles não tinham essa numerologia disponível ali para eles. Com relação à Assembleia Nacional, eles queriam limitar o poder do rei, que nem já acontecia na Inglaterra. Vocês vão ver isso mais na Revolução Gloriosa e Moderna. E depois, enfim, eles vão usar a ferramenta de execução da guilhotina para os traidores da pátria, né? E o tema central da Revolução Francesa vai ser liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Uma coisa muito interessante que vai estar acontecendo na França e que vai determinar os rumos, se vai ser uma revolução radical ou mais de diálogo, vai ser a queda da Bastilha. Então, a Bastilha, ela era uma fortaleza medieval usada desde o século XIII como prisão. Quando ela foi tomada, gente, só tinha 7 prisioneiros no dia. E também tinham em torno de 80 soldados que não faziam nada lá dentro. Eles só estavam preparados lá para dizerem que estavam fazendo alguma coisa. Mas tinha poucos soldados cuidando da Bastilha. E assim, a tomada da Bastilha não foi nada planejado. Chegou um carinha lá na frente, começou a bradar sobre os direitos do homem e ele foi atacado, e a população que estava ouvindo também. Então, num curso aí de eventos, houve uma falta de conversa, digamos assim, e os soldados que estavam na Bastilha começaram a matar as pessoas que estavam ali na frente, discursando e apoiando. Morreram em torno de 98 civis no dia, fora alguns soldados também. Então, esse dia, 14 de julho de 1789, foi o dia que houve a tomada da Bastilha. Essa é uma data extremamente importante, porque hoje em dia é feriado nacional da França, né? Então, é muito importante. Para vocês verem como ficou a Bastilha, eu trouxe esse slide aqui para vocês, de um retrato antigo. Não se tem uma definição do autor, mas como vocês podem ver, a única coisa que sobrou da fortaleza, porque ela foi destruída depois do motim que aconteceu lá dentro, foi o Arco do Triunfo, que é um grande ícone, uma arquitetura bastante visitada na França atualmente, né? Inclusive, no dia do feriado nacional, toda a carreata do governo sai lá do Arco do Triunfo, tá? Então, nessa fase revolucionária após a queda da Bastilha, no dia seguinte, começa-se uma jornada sinistra, que é chamada, porque o pessoal começa a sair pelas ruas de Paris, vai até os campos, e começam a roubar tudo. Todo mundo que não era revolucionário acabava sendo saqueado. As colheitas eram queimadas para prejudicar ainda mais o rei, as casas também eram destruídas, então foi um dia bastante sinistro na história da França. Depois, lá no dia 4 de agosto desse mesmo ano, a Assembleia Nacional ela tirou todos os privilégios da galera da aristocracia. Então, todo mundo que tinha imunidade,
colocava impostos feudais, isso foi tirado. Ali eu coloquei as banalidades, que era um imposto muito comum na França. Para quem não lembra e ainda não viu a aula de medieval, banalidade era um imposto que, por exemplo, se eu queria usar o moinho do meu senhorio, eu tinha que pagar um imposto. Se eu queria usar o forno dele, tinha que pagar o imposto. E esse imposto se chamava banalidade, tá? Só um pouquinho. Então, ainda nesse mês de agosto, no dia 26, é criada uma declaração extremamente importante. Geralmente, ela é revisada no segundo ano do ensino médio. Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão vai trabalhar a questão de direitos iguais, inclusive a questão de direitos iguais econômicos, sobre o direito à terra. Provavelmente tem uma influência aí do Locke sobre propriedade privada. É bom vocês darem uma atenção especial sobre os iluministas na aula de filosofia. Tá? Então, a questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é muito recorrente no Enem e nos vestibulares. Por quê? Porque ela foi base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita pelas Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial. Então, um pouquinho depois que deu a Revolução, em 1792, os exércitos de Marsella começaram a entoar um cântico de guerra, e esse cântico ficou tão famoso que foi ecoado na França toda. Então, todos os revolucionários cantavam a Marselhesa. E hoje em dia, a Marselhesa é o hino oficial da França. Eu trouxe para vocês essa pintura para a gente fazer um debate aqui bem rapidinho. O nome da pintura é A Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix. Ela não foi feita no período da Revolução, ela foi feita bem depois, em 1830. Então, com os ideais iluministas, ali vai ter a questão da liberdade, segurando a bandeira francesa sobre diversos corpos e armas, né? Aquela arma ali não usava, está na mão da liberdade, ela não era mais usada em 1830, ela era usada em 1789. Então, o artista realmente vai remeter a sua pintura à Revolução Francesa. Ela é bem comum, ela é muito vista nos livros didáticos quando se trabalha a Revolução Francesa, mas é importante destacar que ela não foi feita no período da Revolução Francesa, o que é ao contrário daquela pintura da tomada da Bastilha, que foi feita no período da Revolução. Hoje em dia, essa pintura está no Museu do Louvre, lá em Paris. Com relação às cores da França, ela vem da questão da Revolução Francesa também. O azul vai trazer o sinônimo do legislativo, o branco da monarquia e o vermelho do povo. Ou, para outras interpretações, o azul e o vermelho era de Paris e o branco da monarquia. Né? Porque antes essa bandeira ela era toda branca, a bandeira da França era toda branca. Então, essa é a referência da bandeira de Paris, que tem seu início, sua origem aí, as cores, com relação à Revolução Francesa. Vamos lembrar, então, a sociedade francesa, no período da Revolução Francesa, estava dividida em 3 estados. O primeiro estado sendo a igreja, o clero, também com sua divisão, alto e baixo. O segundo estado, a nobreza, com suas ramificações. O terceiro estado era todo o resto, menos os escravos, porque eles não tinham voz. Lembrando que, não tinha escravos mais na França. Tinha escravos nas colônias, mas isso foi abolido depois da Revolução Francesa. Então, ainda assim, o terceiro estado também tinha sua divisão, que era entre a burguesia, que eram os mercadores, e os camponeses. Então, os camponeses tinham menos voto ainda. Tá? Então, a burguesia tinha mais interesse no voto do terceiro estado quando as assembleias se reuniram. Dentro da crise econômica e social que eclodiu a Revolução Francesa, a gente pode dizer que o povo estava passando fome, estava numa pobreza muito forte, e a seca, a estiagem estava piorando tudo. Dentro desse contexto, a aristocracia e o clero não pagavam impostos, e o povo pagava impostos. Tanto que toda vez que a Assembleia dos Notáveis se reuniram, era para aumentar os impostos. O povo já não tinha dinheiro para pagar e ainda assim aumentaram ainda mais. Para vocês terem uma ideia, na época,
dentro da população francesa, só 2% da população era aristocrata ou do clero. E eles que mandavam no país todo. Então, 98% da população que trabalhava, que subsidiava todo o Estado, não tinha voz, né? Nesse período vai ter a transição do que se entende por riqueza, ou seja, antigamente, no período desde o medievo, entendia-se que você possuir terras fazia rico. Quanto mais terra você tinha, mais rico você seria e mais impostos você poderia cobrar pelo uso da sua terra. Só que agora não. A burguesia vai trazer a questão da riqueza material, sobre os bens que você possui, não somente terra, né? Porque a terra ali, a estiagem, tinha acabado com todos os recursos naturais dela. Então, assim, gente, vocês acham que quando teve as revoltas aí no Brasil com relação ao transporte público de 20 centavos, na França, um dos motivos econômicos principais que eclodiram aí a Revolução Francesa foi o preço do pão, mas especificamente o preço do trigo. O trigo estava muito alto, então o que dava força para o camponês? O trigo, o carboidrato. Então, se você não tem pão, né? A nossa infame Maria Antonieta vai soltar a seguinte frase. Ela vai falar: se não tem pão, que comam brioches, né? Brioches é como se fosse um croissant. Então, assim, brioche era muito mais caro, só a aristocracia tinha acesso, então realmente foi uma fala bem desproporcional da rainha, e isso pegou muito mal também para ela, né? Vamos combinar que o povo que celebrou essa Revolução Francesa não curtia muito a Maria Antonieta, não. Inclusive, ela foi guilhotinada depois. Dentro da crise política, a gente pode falar sobre os altos gastos da monarquia. Desde o rei Luís XIV, ele gastava demais, ele fez um palácio enorme em Versalhes. E toda vez que perguntavam por que ele gastava tudo, né? Se ele não pensava na população, ele falava que o Estado era ele, então não tinha ninguém que meter o bico ali, não tinha que dar palpite, não, porque o Estado era ele. Ele era chamado de Rei Sol, porque ele falava que era descendente direto aí da vontade divina, então todo mundo tinha que fazer o que ele queria. Ele, inclusive, teve um problema muito forte com os protestantes huguenotes, é um conflito religioso, né? Então, a França era católica, né? Então, ele tinha deixado os protestantes viverem na França e depois não deixou mais, e isso gerou um conflito muito grande. Dentro das pretensões da burguesia do Terceiro Estado, eles queriam realmente fazer reformas tanto econômicas quanto sociais, penais, queriam mudar a questão também das prisões, então eles queriam fazer uma reforma geral aí na França, e isso gerou uma crise política também, porque mudava a hierarquia e os poderes, né? Então, reforçando, o rei Luís XVI, ele vai convocar em 1788 os Estados Gerais, repetindo, não deu certo, porque o terceiro estado ficou sem voto, já que o clero e a nobreza se juntaram para votar contra. Revisando, a questão do reinado do Luís XVI é que ele pegou muita dívida dos reis anteriores. Lembra que eu falei que a França entrou em muita guerra que ela não precisava? Pois então, ela entrou em guerras e os custos da guerra não foram pagos pelos reis em vida. Mesmo que o Luís XIV tenha sido o governante ocidental mais longevo, né, mais tempo governou, ele governou por cerca de 70 anos, ainda assim ele não pagou as dívidas que ele fez, né? Só pelo Palácio de Versalhes, a gente deve imaginar por quê. Então, com relação aos gastos no auxílio da independência das 13 colônias, isso foi feito pelo Luís XV. Então, o Luís XVI, ele era chamado de honesto, mas ele não tinha noções de governabilidade nenhuma. Isso atrapalhou muito aí a questão econômica. Tudo que ele queria resolver era aumentar impostos. Para resolver a crise econômica, aumento de impostos. Obviamente que no final isso não ia dar certo, porque o clima francês não colaborou também. E a nobreza francesa, no período absolutista, ela gastava muito, era muito luxuosa, palácios, festas. Então eles estavam muito fora da realidade do povo deles, né? Então, o Luís XVI, ele vai morrer na guilhotina em 1793, 4 anos após a eclosão da Revolução Francesa.
ele morre no mesmo dia que a esposa dele, a Maria Antonieta, tá? Então, né, a Revolução Francesa foi proporcionada pelo terceiro estado, composto pela burguesia e os camponeses, contra a nobreza francesa, que vivia no luxo e não tinha noção de realidade, né? Vivia nos seus privilégios, não pagavam impostos. Isso realmente deixou o pessoal do terceiro estado bastante irritado. Por que eu pago imposto e ele não? Então vamos todos pagar impostos e equilibrar a economia da França. Dentro das consequências da Revolução Francesa, a gente pode colocar que a sociedade, as consequências ali, né, não tinha oportunidade de ascensão social, a sociedade era estamental, era muito difícil você mudar de patamar. Você tinha que nascer rico para você chegar até mesmo ao alto clero, então, se você era pobre, chegasse ao clero, você ficaria no baixo clero, então a ascensão social era muito complicada. A desigualdade social era muito grande, ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres, né? Infelizmente, a Revolução Francesa traz um pouquinho aí de contexto atemporal, a gente consegue ver os motivos da Revolução Francesa também retornando hoje em dia. As dívidas internas da corte, ou seja, o rei tinha grandes dívidas e mesmo assim continuava com o seu luxo, então ele não diminuía seus gastos para poder equilibrar a economia da França. Isso atrapalhou demais e ele, obviamente, gerou uma dívida externa com a Inglaterra, porque eu contei para vocês que os ingleses foram chamados para trazer seus comércios para a França. A Revolução Industrial, a primeira, já tinha ocorrido, e os artesãos e comerciantes franceses ficaram sem conseguir vender seus produtos. Teve diversos empréstimos, então o rei emprestou demais para externamente e acabou ficando endividado com um monte de países. Então, o desemprego interno ficou muito grande, porque você não tinha mais a produção, a necessidade de algumas mãos de obras, e isso acabou favorecendo com que as pessoas tivessem cada vez menos dinheiro e não conseguissem nem pagar os impostos, né? Lembrando que a Revolução Francesa foi gerada pelos ideais iluministas. O século das luzes, 1700, é o século das luzes, ou seja, um período de esclarecimento social, econômico, sobretudo científico. Então, o que o iluminismo vem trazer? Se você tem razão, ou seja, o pensamento, mais um método científico, né? Não é só o que você acha da sua cabeça. Se tem uma pesquisa atrás, você vai encontrar uma verdade. E essa verdade é a base do progresso do conhecimento. Então, quem que vai trabalhar muito isso? A filosofia, a matemática e a física, né? Ali a física, sobretudo, com o Isaac Newton, e a matemática com o René Descartes. Muitos reis de fora da França, eles topavam as ideias iluministas. Por exemplo, a Catarina II da Rússia, ela era considerada uma déspota esclarecida, né? Uma déspota iluminada. Também o Frederico II da Prússia e a Maria Teresa da Áustria. Embora depois os três foram lá e dividiram a Polônia, o que prejudicou muito aí a vida da França, porque tinha aí o rei francês que tinha casado com a Maria Leszczyńska, que era polaca, ela era saxônia. Então, dentre os principais nomes aí iluministas, eu trouxe aqui para vocês o Diderot e o d'Alembert, que eram a primeira enciclopédia, né? O Rousseau e o Voltaire, que também vão trazer esses pensamentos, né? Do homem que corrompe o meio corrompe o homem nasce puro, enfim, essas coisas. Com relação ao terceiro estado, o iluminismo chega com força, porque ele vem falar sobre igualdade social, né? Então, o terceiro estado vai comprar muito a ideia iluminista justamente para fugir desse momento de pobreza, de fome. Sobretudo, o iluminismo vai, inclusive, influenciar as questões do Brasil, como a Revolução Farroupilha, a Pernambucana, enfim, a Conjuração Mineira, né? Também ela ainda não foi influenciada pelo iluminismo, mas também tinha características iluministas. Foi a Conjuração Baiana que teve mais uma influência mais direta do iluminismo. Então, teve essas conspirações contra a nobreza, né? Porque não tinha mais chuva, não tinha mais comida, então a nobreza estava comendo horrores
e, e o povo estava passando fome, né? Então, não dava. Então, essa situação aí de fome, de pobreza, não tenho pão, não tenho dinheiro para nada, vai fazer com que a burguesia, que não pode mais abrir seu comércio, porque está tendo a importação de produto inglês, bastante descontente, e ela vai utilizar a força do povo para se revoltar aí com as hierarquias. Então, esse movimento aí da burguesia, sobretudo, foi o propulsor da Revolução Francesa. Tá? Eu trouxe aqui para vocês um carinha chamado Jean Paul Marat. O Marat, ele era médico e ele visitou muitos hospícios e prisões. Ele também era um cientista, ele fez grandes publicações e mais tarde ele se tornou jornalista. E foi como jornalista que ele ficou conhecido na Revolução Francesa, porque ele fazia muitas publicações sobre direitos do povo. Então ele trouxe aí o jornal O Amigo do Povo, que ele não criticava diretamente a monarquia, mas falava, ai, que bom que a monarquia está pensando no povo, né? Que era uma forma de lembrar do povo e falar que a monarquia estava sendo aí realmente repreendida de forma informal. Ele vinha, o Marat, propor aí algumas reformas populares, né? Então, ele vai publicar a Oferência à Pátria, que é uma publicação que vai falar que o povo tem que começar a ter voto. Ele foi assassinado por uma mulher, a Charlotte Corday, por uma faca no peito. Ela chegou na casa dele dizendo que tinha sido ameaçada, e daí ela foi lá e atacou ele morreu na banheira. Tanto que pintaram ele quando ele estava morto ainda. Falaram, não, pinta ele aí rapidinho, né? Enfim, ele se tornou um mártir. E ela era girondina. Na próxima aula eu explico melhor para vocês o que é girondino e jacobino. Então, ele foi morto no dia 13 de julho de 1793, 4 anos depois da eclosão aí da Revolução Francesa. Ele era grande amigo do Robespierre. Então, gente, Robespierre, ele é o cara da guilhotina, então mataram um amigo dele, não ficou legal aí para ninguém. Então, aqui nós temos a França do final do século XVIII, grandes ideias iluministas sendo difundidas pela burguesia. Aí nós temos a guerra, a crise econômica agravada porque a França já não tinha dinheiro, estava devendo até as cuecas e lá dar dinheiro para os Estados Unidos se libertarem da Inglaterra. O que pegou mal, porque a Inglaterra depois se tornou parceira comercial e enfiou altas taxas aí de importação para a França. Robespierre, ele era um deputado eleito pelo terceiro estado, então ele vai ter uma voz muito forte com relação às ações da Revolução Francesa. Pessoal, por favor, liguem seus áudios. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que eu retome algum ponto, senão eu vou estar passando aí a bola para o professor Manuel fazer algumas correções de exercícios. Vocês ficaram com alguma dúvida? Foi muito rápido, muita coisa? Oi, Bárbara. Oi? Tá tranquilo, só a gente vai precisar revisando, né? Daí se você, eu não sei se tem essa matéria na apostila ou se você pode passar os slides para gente. Não, os slides eu vou passar para vocês assim que terminar Legal. a aula. E com relação à Revolução Francesa, a gente na próxima aula vai entender o que é jacobino, o que é girondino, porque é um pouquinho mais complicado de entender, porque, para vocês terem uma ideia, eles vão mexer até na roupa dos comerciantes, vão ficar tirando sarro, Nossa, chamando eles de sem calção. Enfim, na tradução para o Brasil, né? Então, só reforçando, detalhe, né? esse começo da Revolução Francesa foi porque estava tendo muita dívida, muito gasto da nobreza, e o povo estava tendo que sustentar uma nobreza que estava falida, né? Então, esse foi o problema da França. A França estava quebrada, o povo estava morrendo de fome, e a nobreza e o clero não estavam nem aí, né? Eles não estavam ligando, queriam manter seus privilégios. Ficou tranquilo? Por que que a Revolução Francesa eclodiu, pessoal? Gente? Eu vou considerar o silêncio como sim, tá? Mas a gente dá uma revisada básica na próxima aula. Então, eu vou pedir para que vocês abram o segundo link para que o professor Manuel
possa fazer aí a correção. Eu vou estar junto com vocês nesse link. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Porque é importante, Revolução Francesa é a queridinha do Enem e do vestibular da Federal. Podem ter certeza Beleza. que sempre vai cair, tá bom? Tá, obrigado, Bárbara. Mais Depois eu alguma tiro coisa? dúvida com você. Essa aula é continuação do professor Rodrigo ou não? Não, essa aula é a Não? primeira aula de História Contemporânea do professor Tiago. Então, eu vou começar desde o Não, não é início, na Rodrigo, é verdade. Tiago mesmo. Oi? É o Tiago mesmo. É Tiago, eu confundi o nome. Ah, Então, entendi. tá. Entendi. Entra na Não parte tem problema. contemporânea. Eu vou retomar todo o conteúdo porque vocês ficaram muito tempo sem contato com a matéria de Vai- contemporânea, tá bom? Ótimo. Vai ter uma revisãozinha? Na verdade, essa seria a primeira aula de contemporânea, né? É verdade, é. É que eu estou bem perdida, assim, como são 3 histórias, eu não consegui. Não, tranquilo. A professora Tá, Letícia, ela depois a está gente trabalhando vê. medieval com vocês, né? Nos vídeos que Não, ela o posta. dela e do Odir tá tranquilo. Eu tô perdida aqui na do Thiago. Não, fica tranquila. Essa é a primeira aula, eu estou retomando as aulas dele desde o começo, tá? Não estou dando Ótimo. continuidade ao que ele deu, eu estou começando do começo mesmo. Ah, tá, beleza. Então tá ótimo. Tá? Aqui que começa história contemporânea, na Revolução Francesa. Perfeito, obrigada. Beleza, então, Até pessoal, mais, vamos então, para o link, Bárbara. Beijo. então, do professor Manuel, beleza? Vou encerrar aqui. Por no outro link, né? Isso, é pelo Beleza. outro link, porque aqui já vai encerrar minha gravação, não vai dar para continuar nesse link, ok? Valeu. Tchau. Tchau, até.